cremos na vida eterna. Isso mesmo, nós metodistas cremos na vida eterna. Ouçamos a palavra do Senhor no Evangelho de João, o capítulo de número 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Palavras de Jesus, passou da morte para a vida. Queridos irmãos e irmãs, começamos com uma pergunta: o que é a vida eterna? O que é aquilo que nós reconhecemos como vida eterna em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, a vida eterna, ela começa aqui na terra, quando o Salvador, ele reina em nossos corações, nos tornamos novas criaturas e iniciamos a jornada rumo à vida eterna. Em segundo lugar, a vida eterna, ela significa que cada um de nós, como indivíduo, viveremos além da morte. Em outras palavras, cremos na imortalidade individual e pessoal. Em terceiro lugar, a vida eterna não é apenas uma existência sem fim. A mera existência, nesse sentido, não teria nenhum valor. A vida eterna é a oportunidade para uma eterna aventura criadora com o nosso Deus. Não podemos sequer imaginar os vastos planos que Deus tem em sua mente. Finalmente, a vida eterna que começa aqui e que promete desde já coisas incrivelmente maiores, é uma vida de paz e de alegria. Por quê? Porque é vivida em associação íntima com o nosso Pai Celeste e com aqueles que o amam e que o servem. A vida eterna, ela está repleta de paz e de alegria, também porque está livre dos sofrimentos, dos obstáculos e das confusões desta vida terrena. A vida eterna está repleta de paz e alegria, porque reúne as almas redimidas em perfeita comunhão com Deus. Qual é a diferença, talvez você perguntaria, entre o céu e o inferno? E eu vou lhe contar uma ilustração. Uma pessoa, ela foi levada através de uma visão no inferno. Chegando lá, viu uma grande mesa cheia de comida, de fartura, mas as pessoas no inferno sentadas em torno daquela mesa eram magras, tristes, solitárias, confusas, brigavam umas com as outras. Por quê? Porque ele observou que os seus cotovelos estavam engessados, de tal maneira que eles não podiam levar o garfo ou a colher na boca. E assim então, quando eles iam pegar a comida, eles criavam aquela confusão, porque um queria pegar um pedaço primeiro, queria trazer na boca e não conseguia, e o outro ia também, e aquela confusão, aquela briga, aquela discussão, e que ninguém comia, a comida caía pelo chão, enfim, todos magros, sofridos, entristecidos e frustrados. Chegando ele
no céu, ele viu a mesma visão, aquela mesma mesa grande, farta, cheia de comidas, e ele também viu que nos céus todas as pessoas em torno daquela mesa também tinham, os seus cotovelos engessados, de tal maneira que também não podiam levar a colher ou o garfo na boca. Mas ao contrário do inferno, elas eram saudáveis, bonitas, estavam alegres, felizes, e comiam e se alimentavam. Sabe por quê? Porque uma servia a outra, uma colocava a comida na boca da outra pessoa, e todos comiam, todos conversavam, todos se serviam e todos eram felizes e contentes. A diferença entre o céu e o inferno é que o inferno não tem amor, o inferno é egoísmo, cada um pensa em si mesmo, nunca, jamais pensa no outro, e por isso é frustrado, é triste, é magro, é realmente uma pessoa totalmente confusa. Mas no céu as pessoas, elas servem umas às outras, e por isso são alegres, felizes, vistosas, são pessoas extremamente abençoadas, porque abençoam umas às outras. Essa é a grande diferença entre o céu e o inferno. No inferno tem egoísmo, mas no céu tem amor que serve um ao outro, que serve a Deus. Aleluia. Temos talvez algumas perguntas e que nós gostaríamos de trabalhar algumas respostas com vocês. Muitas pessoas têm dificuldade em acreditar na vida eterna. E muitas perguntam: será que reconheceremos os nossos amigos nos céus? A resposta é que não apenas os reconheceremos, mas também descobriremos o quão maravilhosos eles são, porque teremos a vida eterna para passar com aquelas pessoas que amamos, e a amaremos assim em perfeita harmonia. Também muitos perguntam: nos céus existem casamentos como aqui na terra? Jesus, ele respondeu claramente esta pergunta quando disse lá em Mateus 22:30, na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Essa resposta, ela leva aqueles que experimentaram as alegrias do amor conjugal aqui na terra a sentir a falta de algo nos céus. Ao invés dos laços do casamento, que reconhecemos que aqui na terra foram importantes, haverá laços espirituais da mais perfeita espécie da parte de Deus. E os relacionamentos serão inefavelmente maravilhosos, mais do que aqueles felizes casamentos aqui da terra. Teremos um relacionamento especial um com o outro, amaremos e serviremos uns aos outros e glorificaremos juntos a Deus em perfeita adoração e louvor. Outros dizem: tudo isso não passa de um pensamento baseado no desejo. As pessoas creem na imortalidade porque querem crer. Como podemos saber se é verdade? O desejo de viver além da morte é diferente em qualidade ao desejo de viver amanhã, por exemplo. Mesmo assim, estas pessoas questionam o primeiro e louvam o segundo. É claro que desejamos viver depois da morte. Acreditamos na ressurreição
e na vida eterna, porque Deus prometeu estas coisas em Cristo Jesus. E aquilo que Deus prometeu, Ele tem poder para concretizar. Isso mesmo, aquilo que Deus prometeu, Ele tem poder para concretizar. Ainda há aqueles que perguntam: a morte parece o final de tudo, ela parece o fim de tudo. Nossos corpos estão tão ligados à alma que é difícil entender como a alma pode sobreviver quando o corpo se desfizer. Como são estas coisas? Como elas podem ser explicadas? Nós responderíamos: a alma do ser humano é uma coisa e o corpo é outra. Nesta vida, estas duas coisas estão ligadas e assim então são tratadas como uma única coisa. Mas na verdade, as duas coisas são diferentes. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, já dizia o sábio. Assim como a luz não é a mesma coisa que a lâmpada, a alma não é a mesma coisa que o corpo que a carrega nesta vida. Assim, nós cristãos cremos que na morte perdemos este corpo corruptível e na ressurreição recebemos um corpo incorruptível, adequado à dimensão da existência após a morte. Perdemos este corpo que é corruptível e recebemos na ressurreição um corpo incorruptível. Ok? Ainda aqueles que perguntam: mas se as almas continuam a viver, por que não nos comunicamos com elas quando partimos? Então nós devemos lembrar que os mortos, eles estão em uma dimensão diferente da existência. A comunicação com os mortos não é tão confiável como alguns espíritas evidenciam. E nós sabemos que aqueles que ainda vivem nesta terra, eles têm limitações para se comunicar com aqueles que já partiram. Há um grande abismo, diz a Bíblia, que nos separa uns dos outros, ou seja, não podemos nos comunicar com aqueles que já partiram e da mesma maneira eles não podem se comunicar com cada um de nós. Há ainda aqueles que perguntam: esta crença na vida eterna não nos incapacita de viver uma vida bem-sucedida aqui e agora. Mas, via de regra, as pessoas que fogem dos seus deveres aqui não são aquelas que nutrem uma esperança na vida eterna. Por quê? Porque na afirmação cristã, esta vida e a próxima estão vitalmente ligadas uma à outra, de maneira que vivemos aqui, né? Ou que vivemos aqui, melhor dizendo, afeta aquilo que acontecerá no mundo vindouro. Os nossos deveres estão diante de nós. Durante a única vida que agora temos, devemos trabalhar e servir a humanidade e expandir o reino de Deus, né? Assim então, queridos irmãos e irmãs, entramos, na etapa do juízo de Deus. O juízo de Deus é um juízo divino. Os cristãos sempre reconheceram a diferença entre o céu e o inferno. E acreditamos que não podemos nos expressar mais claramente em relação aos deveres perante Deus do que afirmando: o modo pelo qual vivemos aqui faz toda a diferença
entre o céu e o inferno no mundo vindouro. Não somos redimidos pelas nossas boas obras, porém nunca seremos redimidos sem elas. Não somos redimidos por elas, mas nunca seremos redimidos sem elas. As almas salvas devem cumprir suas obrigações diante de Deus e das pessoas. John Wesley, ele insistia neste ponto em termos dos quais ele afirmava o seguinte: nunca ele abandonou a doutrina de somos salvos somente pela graça, mas se agarrou fortemente na afirmação de que ninguém permanece no estado de salvação sem fazer a vontade de Deus aqui na terra. Como disse Jesus Cristo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, ele estará nos céus. Palavras do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. A palavra do Senhor nos propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deuteronômio 30, 15, 16. E eu encerraria com as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus 25, 34. Somente depois disso podemos ter a esperança de ouvir estas palavras de Jesus que dizem: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, disse Jesus. Nós, metodistas, meus queridos irmãos e irmãs, cremos na vida eterna. Oremos ao nosso Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai de amor, nós te louvamos, te glorificamos por mais esta noite que falamos da vida eterna e que ela possa ser revelada a cada um de nós e que possamos entender a importância de cumprirmos os nossos deveres através da nossa vida rendida a Jesus como Senhor e Salvador, para que possamos possuir esta vida eterna em Cristo Jesus. Abençoa as vidas que nos acompanham, que nos ouvem nesta hora, em nome de Jesus, e que elas possam possuir a vida eterna em Cristo Jesus. A certeza de que se o seu coração parasse de bater agora, se ela fosse embora, ela estaria salva, possuidora da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã.